Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 277 do seu podcast favorito de velocidade, chegando ao final do ano, uma das últimas edições aí do ano. Hoje vamos fazer aquela retrospectiva que a gente prometeu para você relembrar um pouquinho do que aconteceu na temporada aí de Fórmula 1. E vamos chamar o grande Adalto. Esse sim é grande, não a temporada. O Adalto é que é o grande, né? Grande perdedor de hoje. O Adalto, ele não sei o que deu na cabeça dele, que ele achou que a Suíça era mais time que Portugal. Agora são 17h53, Portugal está ganhando de 6-1 da Suíça. Você vê que ele está ligado, né? Fora o baile. Tá sabendo bem. Não, mas ele vai... Peraí. Os jogadores comeram inhame, aconteceu alguma coisa. Não é possível meter 6-1. Comer aquele cone de cereja que tem lá em Portugal. Aquilo é maravilhoso, né? Que é isso? E a Espanha perder, ser desclassificada pela... Mas a Espanha também é brincadeira, né? E a Espanha foi um daqueles que fez aquela gracinha de colocar time reserva, né? Isso é uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça. A necessidade de botar um time reserva num torneio de 7 jogos. 7 jogos, se for na final, né? E ainda mais em seleção, porque seleção, quantos jogos os caras jogam por ano na seleção? 5, 6, 7, 10, vamos botar. Ou seja, pouquíssimo. Aí tem pouco tempo para entrosar. Aí chega na Copa do Mundo, que é só 7 jogos, o cara fala, não, vamos dar uma descansada no pessoal? Eu também. Para, né? Eu acho que tem que jogar todo mundo. A não ser quem tiver machucado, né? Não, machucado é outra história, mas não é o caso. O Brasil jogou todo mundo reserva, né? Perdeu para Camarões. Beleza, não fez diferença, mas poderia ter feito, né? Poderia. Toma 2-0 ali, aí já ia para segundo no grupo. Para segundo grupo. Eu já pegava Portugal, acho. Pegava Portugal, né? Tá metendo 6-1. Tá metendo 6-1. Viu, senhor Tite? O senhor fica brincando aí, ó. Não pode brincar. Não pode brincar, não, entendeu? Eu só sei que hoje eu saí do pódio do bolão, perdi grana. Hoje foi um dia terrível. Triste, por isso você tá de preto, né? Você tá de luto, uma tristeza horrível. Já meti uma roupa preta, porque vou te falar. Mas agora vamos lá, a Copa continua, né? A gente vai. Esse momento loucos por Copa aqui, que o pessoal já espera ansiosamente, né? Mas temos também muitas coisas, né, para falar de Fórmula 1 ainda, né? Temos que fazer essa retrospectiva que o pessoal está cobrando horrivelmente. Bom, antes, vamos esclarecer o seguinte: vocês vão notar que o Fábio Campos não está aqui. Ele deveria estar, mas não está, porque ele mandou mensagem para nós que está muito doente, está mal lá, tomando remédio e tal. Ia fazer um teste, talvez seja Covid, né? A gente não sabe. Imagina só, o Fábio Campos já é meio rabugento, imagina ele doente, né? Nossa. Saudável já é rabugento, imagina doente. Então a gente não quis, né? Melhor ele se recuperar lá, melhoras lá para ele. Melhoras, Fabião. Fique bem aí. Ele mandou mensagem à tarde, falou que não ia poder participar do programa. Eu falei, bicho, o problema é seu. Eu respondi assim, né? Eu acho que ficou um pouco agressivo, talvez, mas a gente é assim mesmo, né? Bom, vamos aqui fazer antes de começar a retrospectiva, algumas efemérides aqui, uma notícia dessa semana, né? Da semana passada, não sei, que nós perdemos o Patrick também, né, Adalto? Que foi piloto lá francês, né? Piloto de Fórmula 1 dos anos 70, 80, correu na McLaren, na Ferrari, na Ligier, na várias equipes. Renault, terminou a carreira naquela Haas, aquela equipe americana lá, correndo com aquele australiano, que foi campeão na Williams, né? Esqueci o nome agora. Alan Jones. Era ele o nome dele também. Era um bom piloto, o Patrick também. Era um bom piloto, né? Era um bom piloto. Assim, talvez com o carro certo, talvez até tivesse sido campeão. Mas, assim, ele morreu cedo, né? 73 anos, acho. Tinha Parkinson, né? Não sabia. Mal de Parkinson. Aí é complicado, Deixa eu acender minha luzinha aqui, que eu esqueci de dar a iluminada aqui. Então, e uma curiosidade, né, que talvez as pessoas não saibam, é que ele foi o substituto do Gilles Villeneuve na Ferrari, né? Isso. Foi para a Ferrari substituir o Gilles Villeneuve. Quando ele morreu em 82. E ele ganhou a corrida
Foi para a Ferrari, ele e aquele outro piloto que sofreu um acidente na Ferrari. Meu Deus, agora esqueci. Já estava. Já estava lá o outro piloto. Qual era o nome dele? Rapaz, que morreu depois de um acidente de lancha. Isso. Era o Villeneuve e o francês também. Meu Deus do céu. Vamos pesquisar aqui para a gente não passar vergonha. Deveria ter olhado isso antes, que eu vou me... Eu nem ia comentar isso, mas aí eu vou empolgando, aí acontece isso. Vamos pegar aqui, ó. Ótimo piloto também. Ótimo piloto. Sofreu um acidente É o Didier Pironi. Didier Pironi, isso. Eu não ia lembrar. Sofreu um acidente na Alemanha, né? Quase perdeu as pernas. Exato. E o também entrou e ganhou essa corrida na Alemanha. Né? Então, como eu falei, era bom piloto mesmo, né? O cara já entra e já ganha a corrida. A Ferrari em 82 provavelmente ia ser campeã, né? A Ferrari, olha que coisa, né? A Ferrari em 82 provavelmente ia ser campeã, tinha um ótimo carro. Aí ela teve o acidente com o Villeneuve, que acabou falecendo, né? Aí entrou o Patrick Tambay no lugar dele, mas aí não tinha nem pontos suficientes, né, para buscar o campeonato. E o Pironi... Ele sofreu esse acidente. Pironi estava liderando o campeonato, sofreu esse acidente em Hockenheim, aí entrou o Mario Andretti no lugar dele. O Mario Andretti já estava ali, veterano de Fórmula 1, né? Depois ainda correria muitos anos na Indy, mas já estava veterano de Fórmula 1. Acontece. Essa doencinha horrível, né? Essas doenças mentais são... triste. São tristes, né, meu? Eu tô com um problema desse também aí com uma amiga aí. Nossa Senhora. Não é fácil, não. Nossa Senhora. Mas fica aí o registro. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CamposFB. Mandem mensagens para o Fábio Campos, para ele se recuperar rapidamente, né? Muito bem, vamos começar então a nossa retrospectiva aqui, Adalto. Vamos fazer do jeito que a gente fez no ano passado, vamos falando por equipes, e aí vão surgindo, né? Vão surgindo os fatos. Mas um comentário geral, né, que é inevitável, é que havia muita expectativa para a temporada de 2022, depois do que aconteceu em 2021. Com a mudança de regulamento, com a promessa de que nós teríamos carros muito mais próximos uns dos outros, aquela conversa toda, com os testes de pré-temporada mostrando a Ferrari forte, mostrando a Red Bull também forte, parecia que ia ter uma briga ali, acabou sendo uma temporada decepcionante, né, Adalto? Foi porque... Mas eu acho que não foi por causa do regulamento. Acho que o regulamento até ajudou a ser menos decepcionante. Porque o que aconteceu foi que das três, né, que a gente sabe que tem condições de ganhar, que é a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari, aconteceu que a Mercedes errou o carro, errou, né, totalmente o carro. A Ferrari se complicou logo no começo, né, ela começou bem, mas a partir da sexta corrida, já se complicou demais. E a Red Bull, que começou também meio quebrando, meio tendo problema, a partir da quarta, quinta corrida não aconteceu mais nada, não quebrou mais, não, entendeu? Então, e acertou o carro, né? A única que nunca quicou, melhorou o carro, e o carro ficou do jeito que o Max gosta. O Max com esse carro, ele é quase imbatível, né? Um carro desse jeito, assim, do jeito que ele gosta, né? Um carro meio traseiro, com a frente bem pregada. É muito difícil alguém conseguir andar junto com ele. E aí foi isso que aconteceu, né? E ele ganhou as corridas com algumas com muita facilidade até, outras com alguma disputa, né? Mas a maioria com facilidade. Né? A maioria com facilidade. Ele é um cara que, assim, andando na frente, não erra. E quando erra também não se complica. Né? Quando ele erra, não é aqueles erros absurdos de bater, chega a rodar ou sair da pista, mas parece que não pega nele, se recupera rápido, né? Desses pequenos erros e aquilo não fica na cabeça dele. Então, ficou muito difícil mesmo para os outros e eles ficaram muito para trás. Em compensação, o grid juntou mais. Se eu não me engano, Abu Dhabi,
ou uma corrida, ou no Brasil, não sei. O primeiro, a diferença entre o primeiro e o último na classificação é 2 segundos. Uhum. Coisa que é raro isso na Fórmula 1. 2 segundos entre o primeiro e o último. Uhum. Né? Você vê, juntou mesmo o pelotão. Né? É que na Fórmula 1 se brigam por centésimos de segundo, né? Então décimos e às vezes centésimos de segundo. Né? Quantas vezes aí o cara perdeu a pole por centésimos de segundo? Se a gente for olhar todas as corridas, deve ter mais de meia dúzia de corrida que a diferença entre o pole e o segundo foi menos de 1/10. Então, né? Agora, Adalto, só para a gente, antes de começar a entrar nas equipes aqui, né? Muita gente comentou na semana passada que, porque vocês falam que o Max é fora de série, mas ele tem um carro espetacular. Aí eles citam o GP da Hungria, que o Max rodou e se recuperou. Mas também com o carro dele sempre tem esse papo, né? Também com o carro dele e tal. Assim, só para a gente fechar essa questão, para o pessoal entender o quanto é difícil avaliar performance e avaliar resultado, né? Principalmente quando o carro é melhor. O cara não tem culpa de ter o melhor carro do grid. Não, nenhuma. Ao contrário, tem mérito. Se ele tem mérito. Se ele tem o melhor carro do grid, o que ele tem que fazer é amassar a concorrência. Isso. Porque ou ele amassa a concorrência, ou ele fica igual o Pérez, que tem o melhor carro do grid e não consegue nem ser vice-campeão. Né? Porque senão pega e fala assim, aquele time X ganhou de 10, a Portugal hoje ganhou de 6-1 da Suíça, mas é muito mais time. Se ganhasse só de 2-1, tava ruim. Então, assim, é mais ou menos por aí. O Max Verstappen tem o melhor carro do campeonato. Mas o carro é ajustado para ele. Fazem um carro pro cara, o cara vai lá e ganha praticamente todas as corridas do ano, ele fez o que lhe cabe. Que é a mesma coisa que o Hamilton fazia e o Bottas não. Isso. Que é a mesma coisa que o Senna fazia e o Berger não. Que é a mesma coisa que o fazia, os outros não. Que o Mansell fez e o Patrese não. É assim, né? O cara tem o melhor carro, ele vai lá e amassa a concorrência. O ruim o que a gente torce é para que não tenha um carro tão melhor do que os outros. Mas entendo, o cara que vai lá e amassa a concorrência é o melhor piloto. É simples assim. Outra coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: o piloto, os melhores pilotos, eles sempre vão para os melhores carros. É claro. Por que falavam, né? Por que a Mercedes paga 50 milhões por Hamilton? Porque ele entrega. Por que a Red Bull está pagando isso agora pro Verstappen, pro Max? Porque ele entrega. Os outros ganham. O Checo ganha menos de 5 milhões, sei lá, 8 milhões, uma coisa assim. Enquanto o Max ganha 50 agora. Entendeu? Esse ano, de bônus, se contar bônus e tudo, ele ganhou mais de 50 milhões de dólares. Por quê? Você acha que a equipe é idiota de pagar isso? Não. Porque o cara entrega. Entrega. Por isso que o cara tá lá naquele carro. Senão ele não estaria. Entendeu? Ele não estaria. É que agora eles estão com uma filosofia de ter... Agora não, né? Muitas vezes a equipe tem uma filosofia de ter um que entrega e o outro só para comboiar. Eu gosto mais da filosofia quando tem dois que entregam. Né? Mas é mais difícil, é lógico que é mais difícil administrar isso tudo, mas se fosse fácil também qualquer um faria, né? Coloca eu lá de chefe de equipe, com o Senna e eu, e um cara igual a mim como segundo piloto, eu vou administrar fácil, entendeu? Agora, né? O duro é administrar Senna e Prost. O duro é administrar, por exemplo, se colocassem Hamilton e Verstappen, isso é difícil. Né? Mas é assim que é. A Mercedes, pelo menos, foi buscar um avião. Tem um moleque lá que é um avião. Entendeu? O Hamilton tem concorrência, como teve com o Rosberg. Né? Até mais, né? O Russell é melhor que o Rosberg. Sim, eu acho que o Russell é até melhor que o Rosberg. Mas o Rosberg, você vê, o Hamilton ganhou dele 14 e 15 e perdeu. Mas 14 e 15 não foi um passeio em cima do Rosberg. Ganhou. Mas não foi um passeio. 15 um pouco, né? 15 foi um pouquinho, né? Mas 14 não. Mas o Rosberg em 16 foi lá. Tudo bem, quebrou o carro do Hamilton, mas estava ali o negócio, entendeu? Então, o que eu acho que a Red Bull poderia fazer é colocar um piloto melhor no lugar do Checo, porque ele não oferece resistência ao Verstappen. A não ser em pista de rua.
porque o Verstappen, a tendência, a tocada dele não é muito boa para pista de rua. Um carro muito traseiro, tudo, você não pode arriscar em pista de rua, porque não tem área de escape, né? Então, qualquer escapadinha de traseira dá no muro, que nem aconteceu naquela pole na Arábia Saudita, o ano passado, que essa é uma das poles mais espetaculares que eu já vi na minha vida, que na última curva, a traseira saiu um pouquinho só e deu no muro, matou o carro, né? Então, eu acho que o que poderia melhorar é a Red Bull ter um piloto muito melhor. Podia ter um Leclerc lá, entendeu? Podia ter um piloto que oferecesse resistência de fato ao Verstappen. Aí o campeonato ia ser mais legal. Mas no ano que vem pode ser que a Mercedes, a Ferrari, eu acho que não vai ter condição por causa do chefe de equipe. Pode ser até que comece bem o ano, mas eu acho que vai cair, né? E você viu a notícia? Parece que o motor é um foguete. Mas isso aí isso aí tem que esperar para ver. Mas é isso. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui falando. Ó, a gente vai passando aqui de trás para frente, né? Das nossas equipes, né, que disputaram o campeonato. Vamos começar com a Williams, né? Pior equipe do campeonato. Correu esse ano com o número 23, o Alex Albon. O 45, que substituiu o Alex Albon, que foi o Nick De Vries. E o nosso glorioso Nicolas Latifi, o piloto mais regular da Fórmula 1, né? Está sempre último. Lembrando que regularidade é uma virtude. É uma virtude, A Williams marcou 8 pontinhos, né? Nesse ano aí no campeonato, pouquíssimo, né? Se pensar um campeonato que dá ponto para os 10 primeiros colocados, né? Que o primeiro colocado ganha 25 pontos. A Williams tem 8 do ano inteiro, somando 3 camaradas. A Williams eu até escrevi uma coluna, eu até para o pessoal aí, se puder ver, fazendo um resumo de todos os carros, baseado em 46 telemetrias confiáveis que eu tive, algumas dicas do Mate, né? E mais um conhecimento meu, mais o que eu observei e tudo. E eu falo um pouco de todos os carros. A Williams, o problema da Williams é que foi um carro que só andava bem em reta, né? Porque é um carro que tinha pouco downforce, pouco arrasto, mas não tinha mais nada, né? Então era um carro que freava mal, fazia muito mal curva, problema de saída de curva, de entrada. É um carro muito ruim mesmo, assim, muito fraco em curva. E um carro que só é bom de reta, não tem como fazer nada demais, né? Só em pista de alta pode fazer uma brincadeira ali ou outra, mas assim, você tem 2 ou 3 pistas no calendário inteiro que dá para a Williams, talvez ir para um Q3, fazer um top 10. Um carro desse jeito não tem condição de... Então é isso, eles estão lá para serem comprados, né? A Porsche está negociando, ainda não chegaram num acordo, mas estão negociando. E é isso, eles são de uma empresa americana, contrataram o Jason Button para ser conselheiro, não sei se muita gente sabe disso. O Button é conselheiro da Williams, e o que ele está aconselhando é vender para a Porsche. Olha, o cara chega numa reunião, a reunião dura 30 minutos, né? Olha, o meu conselho é, pessoal, vamos vender, né? Essa porcaria que não vai funcionar. Muito bem, vamos para a próxima. Essas últimas aqui a gente vai passar mais rápido, porque, né? Senão... Vamos lá, ó. A próxima é a surpresa, né, dessa lista, pelo menos para mim, que foi a penúltima colocada no campeonato de Fórmula 1, a AlphaTauri, que é a equipe número 2 da Red Bull, foi a penúltima colocada nesse ano na temporada. Pilotos, o Pierre Gasly, não consigo explicar, Pierre Gasly esse ano, e uma coisa muito mal. E o Tsunoda a gente consegue explicar um pouquinho, né? O que tem aí. A AlphaTauri marcou míseros 35 pontos no campeonato. Vocês teriam uma ideia, a Red Bull marcou 759. É uma pequena diferença aí, né? Quase mais de 700 pontos de diferença entre a AlphaTauri e a Red Bull. A AlphaTauri também é um carro que os pilotos, né? O japonês, como você falou, o Tsunoda, é um piloto bem fraco mesmo, né? Ele até tem uma certa habilidade, não é um piloto bizarro, assim, bizonho de habilidade, não é, tem habilidade,
Mas ele não tem cabeça, ele não tem consistência, ele não tem feedback, ele não tem nada disso. Então, eu até coloquei na nossa lista de especiais de início de ano, para a gente fazer um especial sobre pilotos japoneses. Porque a gente precisa refletir um pouco, né, sobre o automobilismo japonês, porque esses pilotos que chegam na Fórmula 1, eles têm mais ou menos a mesma característica, né? Assim, uns são um pouco melhores do que os outros, mas ao longo da carreira, todos eles mostram os mesmos defeitos. Mesmos defeitos, Então tem uma coisa mesmo na escola japonesa que não vai, né? É estranho, assim. Eu acho que é um problema, mas isso é um achismo. Eu acho que é um problema de hierarquia. Eu acho que lá no automobilismo japonês, o piloto é contratado para pilotar o carro e pronto. Diferente da Fórmula 1. Ele tem que se envolver com tudo. Tem política, tem simulador, tem ele dá feedback, tem um envolvimento, né, muito grande, né? Precisa usar muita inteligência emocional, né? Que eu acho que, como eles vêm de uma escola muito rígida, com muita hierarquia, onde ele tem que... Eu acredito que eles não possam quase dar palpite dentro da equipe. Isso acho que mata os caras para quando chega numa categoria como a Fórmula 1, entendeu? Porque eu não vejo outra explicação. Porque o automobilismo deles é forte, a Fórmula Nippon é um carro espetacular. E sempre chega japonês na Fórmula 1. Sempre chega, Se for pensar proporcionalmente, chega mais do que brasileiro. Exatamente. Só que não vai, né? Então eu acho que é isso. Lá também não existe pressão, né? Não existe pressão da equipe, não existe pressão da imprensa. A imprensa japonesa é uma mãe, não faz pressão em nada, acho. Então, eu acho que deve ser isso, eu não vejo outra explicação, entendeu? Porque você ter um automobilismo forte, ainda mais em monoposto, qual outro país que tem tão forte quanto o Japão? É só a Inglaterra. Não tem outro país. O Japão devia ter um monte de piloto, não um a cada, sei lá, a cada 10 anos, entendeu? Devia ter um monte de piloto e tem um só tomando um sufoco lá sempre, né? Nunca vi um piloto japonês que não tomasse sufoco. Eu acho que é isso, viu, Bruno? Eu acho que é isso. E o Gasly, hein? Como é que a gente explica o Gasly? Eu não consigo explicar o Gasly nessa temporada. Eu achei que o Gasly, assim, ele começou razoável e depois, quando ele louco para ir embora, quando ele viu a chance lá, né, e aceitou na hora a proposta que a Alpine fez para ele, nem fez contraproposta, nada. Ele largou mão, entendeu? E começou a pensar no ano que vem e pronto. Eu acho que foi isso. Não tem outra explicação também. Né? Apesar do carro também não ter melhorado, né? O carro da AlphaTauri é um carro também ruim de reta, ruim de curva também. Demora para aquecer pneu também, né? O carro tem problema para aquecer, colocar o pneu na temperatura. Eu acho que ele falou, dane-se também. O ano que vem eu estou em outra e dane-se. Eu não vejo explicação, porque o cara de uma hora para outra, porque foi no mesmo ano que ele deu uma caída inacreditável. Entendeu? Né? Não começou mal o campeonato, mas depois, nossa senhora. Muito bem, vamos lá. A próxima equipe aqui da lista também é uma surpresa, né? A Haas, né? A equipe que marcou 37 pontos no campeonato, com o Magnussen e o Mick Schumacher, né? Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Dois filhos de ex-pilotos, né? Kevin Magnussen e Mick Schumacher, de gerações um pouquinho diferentes. E, assim, uma equipe que parecia que nem ia virar o ano, né? Nem ia correr, né? Porque, para quem não se lembra, parece que foi em outra vida. Mas no início do ano teve o problema da guerra que começou lá com a Rússia, com a Ucrânia. O pai do Nikita Mazepin, que era o piloto, a Haas cancelou o patrocínio, eles retiraram o patrocínio, aquela confusão lá. E o Mazepin perdeu o lugar, né? Perdeu o lugar. E aí a gente ficou naquela expectativa de quem seria contratado para o lugar dele. Aqui no Brasil, uma campanha forte aí para subirem o Pietro, o Fittipaldi e tal. A Haas preferiu o Magnussen, que foi uma surpresa, né? Ninguém esperava. E ele cumpriu o seu papel, né, Adalto? Cumpriu. Ele cumpriu o papel, foi muito bem, chegou lá já cravando um piloto que estava já lá, né? Pegou um carro muito ruim ano passado, mas esse ano era um carro novo para os dois. Um jovem, que todo mundo esperava que o Magnussen fosse lá para ensiná-lo, mas não. Ele foi lá para cravar mesmo. O Mick Schumacher é uma pena, né? Filho da lenda, sempre bom ter esses sobrenomes, mas
não rolou, ele realmente apanhou de um cara que estava aposentado, basicamente. Né? Então, quer dizer, no fim, o Steiner até falou que o Mick Schumacher nunca foi sequer considerado para continuar lá. Uhum. O Fittipaldi foi considerado, o Mick Schumacher nem considerado não foi. É uma pena, espero que o Mick Schumacher, sei lá, dê a volta por cima e consiga mais outra chance em alguma equipe, não sei. Acho difícil, mas nunca se sabe, né? Foi um pouco decepcionante, né, Adalto, a passagem dele na Fórmula 1, porque a gente já sabia que ele não era um piloto super veloz, né? Sim. Mas esse piloto que bate, destrói carros, como ele faz, né? Também não era esperado, né? Não, mas aí eu acho que é desespero, viu, Bruno? Você fica querendo andar mais que o carro. Né? Exatamente. Você fica tomando carcada do companheiro de equipe, corrida assim, na outra também, na outra também. Você começa a querer andar mais que o carro e aí... Não dá certo. E aí não dá certo. E as pancas que ele deu, você vê, foi lá na Arábia Saudita, que lá é um lugar que não pode errar. Uhum. Mônaco, que não pode errar. E a outra, onde foi? 3 carros ele destruiu. Esqueci do terceiro. Não sei. Eu sei que em Mônaco ele conseguiu a façanha de partir o carro no meio. Partiu o carro no meio, E depois eu não lembro mais. E aí o dinheiro da Haas, né? Que acabou. Porque quem ia manter a Haas era o Mazepin. Uhum. Né? E então o dinheiro acabou e o carro foi ficando. Porque o carro começou bem pra caramba. Muito bem. Classificou super bem no Bahrein, né? Mas então... aí foi ficando porque não tinha dinheiro, né? Eles vão ter mais dinheiro para o ano que vem. Até porque eles, de último, foram para antepenúltimo. Ganharam 2 posições. Então vão ganhar talvez uns 30 milhões de dólares a mais. Uhum. Aí o patrocínio que do Mazepin era um pouquinho mais que isso, mas são 30 milhões de dólares a mais. Ainda vão ter bastante tempo de túnel de vento, 2 pilotos experientes. Eu prevejo um 2023 razoável, até que a Haas pode até pular uma posição, acho. É isso aí, vão com o Hülkenberg, né, no ano que vem. A próxima equipe aqui é a nossa amiga Aston Martin. Aston Martin, que fez 55 pontos no campeonato. O pilotos, o Vettel, que fez sua última temporada, conseguiu resultados aí, principalmente a partir do momento em que ele anunciou que ia se aposentar, conseguiu ótimos resultados, né? O Stroll, o ídolo do Adalto, mais conhecido como ídolo do Adalto, e que também foi numa outra vida, para quem não se lembra, o Hülkenberg correu lá as 2 primeiras corridas, né? Porque o Vettel estava com Covid. E a Aston Martin a Aston Martin promete, né? Fez aqui está construindo uma fábrica super moderna. Sim. O Acabando já. O Lawrence Stroll está investindo muito, contrataram o Alonso, né? Contrataram o Alonso. Então, estão investindo. Contrataram o Alonso. O Alonso já treinou com eles. E o chefe de equipe já veio com uma bandeja de elogios, né? Principalmente pela atitude do Alonso, pelo feedback dele, muito direto, né? Então, prevejo também um 2023, apesar da nuvenzinha negra que acompanha o Alonso, né? Mas racionalmente, sem contar com isso, eu prevejo um 2023 melhor para eles também. 2022 o carro começou errado também, um carro com muito arrasto também, e muito dianteiro, um carro, apesar do Vettel gostar de carro dianteiro, estava dianteira demais até para o Vettel, até para o Vettel o carro, entendeu? Um carro que você virar o volante, o carro ia reto, entendeu? Isso no monoposto, uma freada de 300 para 120, isso apavora qualquer um, entendeu? Quer dizer, então um carro, e pesado, né? O carro mais pesado do grid, estava 12 quilos acima do peso. Então, depois eles melhoraram o carro também, copiaram lá o sidepod da Red Bull, copiaram o que dava para ver da Red Bull, né? Melhoraram um pouquinho à frente, não muito, porque o Vettel falou, não precisa melhorar tanto também à frente, né? Deixaram um pouquinho só. Um pouquinho. E aí o Vettel começou a pegar a mão melhor do carro e fez uns resultados bacanas. Vamos ver, o Alonso também gosta de carro dianteiro, então vamos ver como é que vai ser ano que vem. O ídolo tem que se adaptar ao que o Alonso gostar, né? Apesar de ser o filho,
ele vai ter que se adaptar ao que o Alonso gostar. Eu estou muito curioso para ver isso aí. Muito curioso para ver como que vai funcionar isso. A informação que eu tenho é que eles se dão bem. Estão bem agora. Não, eles já se davam bem. Não, antes do Alonso ir para lá... Então, mas antes de ir para lá, né? Eu quero ver agora. Quero ver agora, Dividir no mesmo teto. Porque o Stroll, ele joga duro nas divididas. Pode estar quem for atrás dele, né? Joga duro. Inclusive jogou duro com o Alonso também. Quase mandou o Alonso lá na Espanha. O Alonso chegou a empinar, né? Decolar lá nos Estados Unidos, é verdade. Vamos ver ano que vem, vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Passando aqui para a próxima da lista, a nossa Alfa Romeo. Essa aí foi dureza esse ano também, viu? O número foi 55 pontos, a mesma quantidade de pontos da Aston Martin. Os pilotos, o chinês, o Zhou Guanyu Zhou, né? Eu nunca sei direito falar o nome. E o Valtteri Bottas, grande Valtteri Bottas, uma grande expectativa, né? Todo mundo tinha em torno dessa ida do Bottas para a Alfa Romeo depois de tantos anos na Mercedes, né? E começou o ano super bem, né? Super bem. Mas depois foi caindo, né? Junto com a equipe, é bem verdade, mas o Bottas não me convence, assim, vou ser bem sincero. O Bottas, ele só anda bem no Limpo. Então, só que não dá, né? Porque agora a Limpo é uma coisa que não vai ter em nenhuma dessas equipes que ele pode ir daqui para frente na vida dele. Exatamente. Então, esse é o grande problema do Bottas. Por exemplo, é um problema que tinha o Hill também, né? O Damon Hill. Eu estava pensando nisso outro dia, o Bottas lembra o Damon Hill, né? Se for pensar nisso, porque o Damon Hill era assim, andando sozinho lá na frente, espetacular, não errava nada, milimétrico e tal. Caía no meio do pelotão, era uma tragédia. Uma tragédia. Porque andar no meio do pelotão é muito mais difícil, né? Muito, porque você anda no ar sujo o tempo todo. Então é muito difícil, muito mais difícil. Você guiar o carro, você tem que disputar a posição, né? Disputa de posição não é fácil também. São poucos os caras bons de disputa que tem aí na Fórmula 1, né? E o Bottas são as duas piores qualidades dele, piores defeitos dele. É andar no ar sujo e disputa de posição. Eu diria que ele nem disputa. Eu acho que o Bottas nem disputa. O cara coloca de lado, ele já, vai, depois eu tento recuperar. Ele não divide freada. O Bottas, quando ele está mais rápido que o da frente, ele tem muita dificuldade em passar. Não passa. Quando ele estava na Mercedes, o que o Hamilton fazia em uma volta, ele demora 7, 8, 9. Exatamente. Às vezes nem faz. Teve uma corrida em Monza que ele ficou atrás, não lembro de que, a corrida inteira atrás. Corrida inteira, não passava. Então, assim, é incrível, né? Ele tem essa dificuldade. E o carro também, né? O carro começou muito bem, por uma das razões foi que o carro era o único carro no peso mínimo, né? 798 quilos, que já é um absurdo, 800 quilos no carro de Fórmula 1 é um absurdo. Isso sem combustível e sem piloto. Né? Aí eles aumentaram um pouco, acho que 4 quilos, foram para 702, não lembro agora. Já tiraram uma vantagem aí da Alfa Romeo, né? E depois a Alfa Romeo também não teve grana para coisar o carro, porque a Audi comprou, mas ainda não pagou. A Audi deu entrada agora, né? 25%, o ano que vem eles já não vão ter problema de dinheiro, porque a Audi já comprou 25% da equipe para 2023. 2024 a Audi já vai comprar mais 25%. 2025, até 2026 ela tem 75%. Aí vão discutir se ela vai comprar os outros 25% ou não, mas eu acho que vão ficar com 100% da equipe. Então também faltou dinheiro e também falta um pouco lá de técnico melhor para atualizar melhor o carro, entender melhor o que está acontecendo, né? Porque se eles tivessem isso, eles teriam terminado melhor, porque o carro quando começou era o quarto carro, meu. Às vezes terceiro. Às vezes estava pau na Mercedes esse carro. Entendeu? Então não era para esse carro terminar aí onde terminou, entendeu? Eu acho que realmente foi... Foi uma queda vertiginosa.
a partir da segunda metade do campeonato, especialmente, porque se você pegar os resultados aqui, olha o Bottas, ó. Primeira corrida terminou em sexto, na terceira terminou em oitavo, depois terminou em quinto, sétimo, sexto, nono. Olha como ele foi marcando pontos, ó. Depois sétimo, aí depois do GP da Áustria em diante, ele só foi marcar pontos no México. Tá vendo? Olha que queda vertiginosa, né? Tá vendo? Impressionante mesmo, impressionante. Foi uma queda bem grande mesmo. Que eles tiveram. Muito bem, vamos lá. Ó. Passando agora para a próxima da lista, aí aqui já tem um salto técnico, né? Você pegar aqui o número de pontos, ó, a McLaren, que é a próxima equipe, tem 159 pontos, são mais de 104 pontos a mais do que a Alfa Romeo, ou seja, é outra categoria, né? Pilotos, o nosso amigo Lando Norris e o nosso amigo Daniel Ricciardo. O Lando Norris continua sendo um piloto assim que devia estar até em uma equipe melhor, né? Sim. Olhando, né? Era um que podia estar na Red Bull do lado do Verstappen. E o Ricciardo, inacreditavelmente, está deixando a Fórmula 1, né? Depois de 5 anos aí que ele saiu da Red Bull, perambulou pela Renault e pela McLaren, e está voltando para a Red Bull não como piloto, mas como uma espécie de relações públicas lá, que vai, né, fazer evento e tal, que é para mim uma coisa inacreditável, assim, quem viu o Ricciardo andar em 2018 que ele andou, e pensar que 5 anos depois ele não tem lugar na Fórmula 1, é inacreditável. É inacreditável mesmo. A McLaren é um carro que tem um bom downforce, mas tem arrasto também, um pouco alto. Precisa que melhore um pouco o P também, né? O P Mercedes não foi a melhor esse ano. Assim, eles só foram bons em confiabilidade porque nunca arriscaram, né? Nunca arriscaram. Até os mapas que eles mandavam para as equipes, né, dos clientes, que para quem não sabe, o fornecedor, ele, além da UP, ele manda os mapas, todos os mapas que ele vai usar. O fabricante, né? E a equipe, se quiser fazer mapa dela, também pode, só que daí é sem garantia, né? Sem garantia. Ela pode ter o próprio mapa, que fica gravado lá, então se quebrar o motor, não tem garantia nenhuma, o problema é dela, entendeu? Se quebrar um motor com um mapa do fabricante, aí já tem uma... Não é que não vai custar nada para arrumar, vai custar, mas vai custar bem menos, entendeu? Para arrumar, porque estava com o mapa do fabricante. A Mercedes os mapas mais agressivos que a Mercedes mandava esse ano, é por isso que eu sei disso, por isso que eu sei que a Mercedes não andou com mapa agressivo. Ela já punha em vermelho dizendo, ó, não recomendamos, não usaremos, entendeu? Então, para você ver como... Então, aí por isso que não quebrou nada, não quebrou nenhum motor. Porque eles não arriscaram nada, entendeu? Porque eles viram que não ia adiantar nem para os clientes, porque os clientes também andaram mal. Aston Martin, McLaren e Williams a última, Aston Martin penúltima, antepenúltima, né? E McLaren, que acabou até ficando em quinto, perdeu da Alpine, entendeu? Então não ia adiantar. Então eles não quebraram por causa disso. Vamos ver se ano que vem eles precisam de um pouco de potência, e precisa tirar um pouco de arrasto do carro. O carro também é um carro com muito arrasto. Agora, você falou dos pilotos, eu concordo plenamente, né? O Ricardo nunca entendeu o carro, ele já não entendeu o ano passado, né? O Ricardo, até quando a gente fez o Loucos lá com a Juliane Serassoli, até contou a mesma coisa que a gente tinha falado. Ou seja, o Ricardo, os engenheiros dão um feedback para ele, o que está acontecendo, o que está fazendo errado, ele não consegue mudar, né? No caso da McLaren, não frear com o volante esterçado, né? Não freia com o volante esterçado, e ele continuava fazendo isso, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que é por isso que ele perdeu o lugar na Fórmula 1. Porque, né, se você tem você pode até ter um piloto como o Ricardo, tem um carro que ele não se adapte, mas ele pelo menos muda a tocada, tenta se adaptar, não consegue, acho que uma outra equipe até contrata. Agora, se você tem um carro, um piloto, que a equipe fala o que ele está fazendo de errado, ele continua fazendo errado, aí complica.
Não, e é bom lembrar o seguinte também, né? A Fórmula 1 é um grande circo, assim, que fica junto ali. Essas conversas de bastidores rolam, né? Tipo, um mecânico tá lá tomando café com o outro e fala, pô, o Ricardo, nós falamos com ele para não frear o cara. Aí o cara chega lá na equipe e fala, pô, os caras estão falando que o Ricardo não tá conseguindo, entendeu? Aí a fama do cara vai... Não, e depois que a gente teve a confirmação de que isso era verdade, né? Você vai observar na câmera on-board, põe uma corrida ali, põe no Ricardo, deixa 20 voltas, você vê como ele faz isso toda hora, entendeu? E aí você vai ficando. Você põe o vídeo lá, ele está 2 segundos atrás de alguém. Né? Conforme vai passando as voltas, ele vai ficando. Na maioria das vezes. Poucas vezes ele vai se aproximando. Na maioria das vezes ele vai ficando, né? E você vê a frente arrastando, uma curva sim, outra não, duas sim, duas não, entendeu? Você fala, pô, mas ele tá freando com o volante estressado, que falaram para ele não fazer isso. Agora, Adalto, o Lando Norris, ele tá num momento, ele vai começar a entrar num momento um pouco perigoso da carreira, né? Vai. Explicando, né? Ele tá na McLaren. Existe perspectiva da McLaren se tornar uma equipe vencedora de campeonatos nos próximos anos? Eu acho que não, né? Assim, pode ganhar uma corrida ou outra, mas campeonato é difícil. Sim. E aí, o cara precisa de o cara precisa de conseguir lugar numa equipe que dispute campeonato. Aí você vai ver a formação das equipes. A Red Bull tem o Verstappen e o Pérez. A Red Bull parece ter encontrado uma fórmula de ter o Verstappen e um outro que vai só cumprir tabela. Não sei se contrataria o Norris, mas pode ser uma possibilidade. Ou não sei. Peraí, já que você falou isso. Christian Horner conversou com o Norris umas 3 vezes já, e o Norris meio que saiu fora. Então, então Red Bull descartada. Aí você tem lá a Mercedes. A Mercedes tem o Russell, que é o futuro da equipe, né? E tem o Hamilton. Quando o Hamilton vai parar? Não sabemos, ninguém sabe, a equipe não sabe, nem ele sabe, né? O Adalto acha que ele vai parar quando ele for campeão mais uma vez. Mas quem disse que ele vai ser campeão rapidamente? Né? Não dá para saber. A maior chance, inclusive, do ano que vem é de ele não ser campeão. Não sei, ele para quando ele quer. A Ferrari tem uma dupla de pilotos muito boa. Os 2 pilotos são muito bons. Muito bons. Então, o Lando Norris fica sem lugar, está preso na McLaren. E aí o cara pode perder o trem da história. Então, é um momento delicado ali da carreira. Eu acho assim, o Norris tem que fazer no ano que vem um super... Eu já acho que foi muito bom o campeonato. Mas ele tem que fazer um super de novo, para tanto a Ferrari... quanto a Mercedes e quanto a Red Bull continuarem de olho nele, porque aí são 6 vagas. Existe a possibilidade de abrir 1 ou 2 no final do ano que vem, ou no final de 2024. E aí ele seria o primeiro cara, entendeu? Mas para isso ele tem que continuar andando bem pra cacete. Por exemplo, agora ele vai ter um companheiro de equipe que teoricamente é muito bom, o Piastri. Ele detona com o Piastri, ele já que o ranking dele já é alto, sobe mais ainda, entendeu? Então vamos ver, depende muito mais dele do que da McLaren, porque eu acho que o pessoal sabe que a McLaren ainda não tem condição de disputar título. É isso aí. Bom, próxima equipe da lista aqui, Alpine, pilotos Fernando Alonso e o Esteban Ocon, né? Equipe com 173 pontos. Eu tenho uma sensação da Alpine que o Alonso carregou nas costas, assim, é uma sensação que a gente tem. Mas, no final das contas, ele marcou menos pontos do que o Ocon, o que é muito curioso, né? Ele teve mais problemas que o Ocon, né? A Alpine, uma equipe muito preguiçosa, né? Não vai nos detalhes. Tinha um bom carro, tem um bom carro, foi um bom carro esse carro desse ano. Mas muitos problemas, né? E cada hora num lugar. Então você vê que não é que ela tinha um problema específico, né? Como a Mercedes tinha, como a Alfa Romeo tinha, como a Williams, não. O problema dela, cada hora era num lugar. Uma hora era o P, outra hora era a aerodinâmica, outra hora errava o acerto, outra hora saía fora uma bomba, saía fora uma mangueira da bomba d'água. E muito mais no carro do Alonso do que no carro. Não estou falando que foi de propósito, mas randômico, né? Uma coisa randômica. Então, eu acho que tem que melhorar a operação de corrida, tem que ficar mais atento aos detalhes, né?
porque tem uma dupla lá que teoricamente é boa ainda, né? Lógico, o Alonso é o Alonso, mas o Gasly, se não for esse Gasly do segundo semestre, se for o anterior, é um bom piloto também, entendeu? Então eles têm condição de disputar bem aí o segundo pelotão, né? Como eles fizeram dessa vez, foram o melhor do resto, né? Sim. Foram o melhor do resto. Eles têm, no mínimo, que repetir isso. No mínimo. Mas para isso eles têm que melhorar, porque senão é capaz de eles serem ultrapassados quem vem atrás, porque eu acho que eles vão melhorar quem está atrás. Eu não sei, eu acho que eles ficaram com uma dupla fraca para o ano que vem. Pode ser. E esse chapéu que eles tomaram do Piastri, que o Piastri seria piloto da Alpine, né? Eu tendo a achar que é mais piloto do que o Gasly, né? Sim, eu tendo a achar também. Eu também tendo a achar. Mas é isso, você vê, né? Como eu falei no começo, né? É uma equipe preguiçosa que conseguiu perder o cara, que estava sob contrato deles há anos, conseguiu perder o cara, porque não conseguiam decidir o que fazer na vida. Foi um chapéu histórico, né? Então eles tomaram o chapéu. Chapéu da McLaren, Zac Brown, americano, foi lá. Que dia vence essa porra? Ele foi lá no dia, 1 hora depois, entendeu? Já assinou? Não, então tá aqui pra você assinar. Tá aqui, ó. Vai esperar o quê? Assina aqui. Né? Ele tomou, deu um chapéu lindo, os caras da Renault ficaram chupando o dedinho. Muito bem. Pódio da nossa retrospectiva aqui, já caminhando para a reta final, a Mercedes, né? Grande campeã Mercedes, a equipe que dominou a era híbrida e tal. Mercedes esse ano ficou em terceiro com Hamilton e Russell. A Mercedes lutou muito para fazer o carro andar, muito. Nunca vi uma equipe lutar tanto contra um carro como a Mercedes lutou contra esse carro. Mas no final melhorou um pouquinho e tal. Mas a sensação é de que nunca encontraram, né? Assim, carro jamais encontraram. Venceram numa corrida no Brasil com o Russell, uma dobradinha, inclusive, né? Isso. Mas não conseguiram encontrar o carro, né, Adalto? Não encontraram o carro. Não, a gente não pode deixar de dizer que o carro melhorou muito. Mas é que o carro estava tão ruim antes. O carro tomou 1,9 em classificação. O carro tomou volta. Para quem não se lembra, a Mercedes foi uma das que mais sofreu com aquele problema que afetou no início do ano, aquele carro que ficava quicando. O carro da Mercedes parecia uma bola de basquete, né? Então, quer dizer, você viu, a gente viu, né? A própria Mercedes viu, o próprio Hamilton viu que o ano estava perdido. Então, eles passaram a fazer experimentos, porque o túnel de vento e o CFD não mostravam essas deficiências, porque essas deficiências eram em alta velocidade, né, que elas aparecem mais, principalmente o kick, né, é acima de 200 por hora. O túnel de vento e o CFD não conseguem mostrar isso, então eles tinham que fazer isso na prática. A Fórmula 1 não tem treino mais, só tem treino, né, treino livre na sexta-feira de corrida. Então a única maneira era fazer isso nos treinos livres e faziam, não adiantava, eles iam com uma outra configuração para classificação em corrida, e na maioria das vezes também não adiantou. Mas não adiantou para levar o carro para frente para ser campeão, mas adiantou, o carro melhorou. Olha, o carro melhorou cerca de 1 segundo do que era para o que terminou. Quer dizer, é muito numa temporada só. Se você for pensar bem, você melhorar 1 segundo dentro da temporada é muita coisa. É raro isso, é muito raro isso acontecer. Com a Mercedes aconteceu, é só pegar as classificações das primeiras corridas e das últimas, você vai ver a diferença, como melhorou muito, entendeu? Então, e no Brasil eles ganharam a corrida curta e a longa, fazendo dobradinha na longa. Então, a pista, né, se encaixou melhor. Eles conseguiram um acerto aqui. Acho que é a única pista que eles conseguiram acertar o carro direito, né? Talvez até sem querer, né? E sem querer querendo, mas assim, eles tentaram fazer isso em todos os lugares, né? Não é que eles só tentaram fazer isso aqui. E aqui acabaram acertando, mas você vê, já em Abu Dhabi já tomou um cacete de novo, né? Foi a última corrida do ano. Já tomaram um cacete de novo. Vamos ver. Eles, como eu venho falando faz tempo já, a grande chance é de eles não mudarem o conceito,
eles não virem com side pod normal ano que vem, e eles acham que é um segundo que eles têm que melhorar de Abu Dhabi para Bahrein, primeira corrida no Bahrein, eles acham que é um segundo que eles têm que melhorar. É isso aí. Bom, segunda colocada do ano, Ferrari, né? Que começou como uma grande favorita, né? Aquele carro que apareceu, a gente olhou e falou, nossa, o carro além de bonito é rápido, né? Quanto tempo a gente não vê, né, a Ferrari nessa condição? Fizeram primeiro e segundo no Bahrein, parecia que estava assim, ia ser o ano da Ferrari, o ano do Leclerc e tal, e a Ferrari... Piloto eles têm, né? Eles têm piloto. Eles tiveram um carro, você falou muito bem, um carro lindo, para mim, o carro mais lindo. Mais bonito do ano, né? Foram muito felizes na pintura, inclusive. Mas aí começou os problemas da Ferrari. Primeiro, né, a UP estava muito turbinada, andando muito no limite. Uhum. Então, aconteceu isso quase que o ano inteiro. O que eles quebraram de UP não foi mole. E aí os problemas também de estratégia, os problemas de separadas horríveis de box, né? Os pilotos também começaram a desesperar, começaram a bater, rodar, né? Então você junta tudo isso e você fala, pô, que decepcionante, mesmo sendo segunda colocada, né, tendo vencido aí a Ferrari, acho que venceu 4 corridas, sei lá. Foram 3 com Leclerc, né? E uma com Carlos Sainz. Vencendo 4 corridas foi decepcionante porque a expectativa depois das 2 primeiras corridas era uma expectativa que a minha não era de que era o favorito, a minha era que ia brigar com a Red Bull até o final. Uhum. Mas daí, a partir da 5ª, 6ª corrida, a gente já viu que não ia brigar, né? E ficou. E a última impressão deixou uma última impressão razoável, com o Leclerc conseguindo chegar em segundo, sendo vice-campeão, mas assim, com o Verstappen também maneirando na Abu Dhabi, né? Não abriu um caminhão de tempo e, quer dizer, foi frustrante por causa da expectativa que foi criada no começo do ano, né? E agora, sem chefe de equipe, o cara que estava fazendo tudo lá, chefe de equipe e diretor técnico, eles vão contratar 2 pessoas, né? Chegaram a falar em Berger como chefe de equipe. Eu vi. O Berger teve uma experiência, né, na Toro Rosso, né? Inclusive o Berger era o chefe da Toro Rosso na melhor fase da Toro Rosso. Que foi ali nos anos 2007, 2008, que eles chegaram, inclusive, a ser melhores do que a Red Bull e ganharam o Grande Prêmio da Itália com o Vettel, né? Berger estava lá no pódio com o Vettel lá. Eu não acho uma coisa bizonha. Esses que estão aí, por exemplo, se eles pegam Simone Resta para ser o diretor técnico e o Berger para ser chefe de equipe, eu não vou achar isso ruim. Para mim, hoje, na minha opinião, modesta opinião, eu não estou vendo um cenário melhor, porque tem gente ainda falando em Ross Brawn. Ross Brawn não vai, galera. Ross Brawn... Então, nem se você encostar lá o caminhão de dinheiro, ele não vai. Até porque ele tem uns 5 parados na garagem, né? Isso, exatamente. 5 caminhões de dinheiro parados na garagem, que ele não sabe o que fazer com aquele trambolho, não tem mais o que gastar. Exatamente. Então, uma hora de dinheiro não faz mais diferença, né? Nunca vou esquecer, uma vez eu vi o Bill Gates falando isso, né? Perguntar, você tem, sei lá, já tinha 30 bilhões de dólares. Ele falou, amigo, é o seguinte... Um cara que tem uma fortuna de 300 milhões, que é 10 vezes menor que a minha, faz tudo o que eu faço. Tudo que eu quiser fazer, ele também faz. Então, uma hora de dinheiro não faz mais diferença. Que coisa, né? Que auge, né, que o ser humano pode chegar, né? Então, quer dizer, não é dinheiro. Então, eu acho que do quadro que eu vejo hoje, falando desse Joe Clear também, eu acho que esse cara é fraco. Ele já está lá, eu acho ele fraco. Eu achei chefe de equipe, eu achei ele bem fraco. E eu acho um cenário razoável o Gerhard Berger, chefe de equipe, e o Simone Resta, que está na Haas. Mas sabe o que desanima? Desanima assim, eu não sou torcedor da Ferrari, mas eu imagino que desanime um torcedor da Ferrari. Assim, quando começa já a pintar um monte de nome saindo na imprensa, é porque o processo já está todo dançado.
Tudo, não, entendeu? Já está tudo ferrado o processo, porque aí já está começando, entendeu? Cada hora sai um nome, aí o pessoal fala que é absurdo, aí vai protestar, As coisas têm que ser feitas de uma maneira um pouco menos escandalosa, mas parece que na Ferrari isso é impossível, né? Impossível. É impossível fazer as coisas de um jeito discreto, rápido, eficiente, né? É impossível. Sempre tudo vira um grande. Lá é impressionante. Tudo na Ferrari vira um grande acontecimento, né? Mas nem sempre é bom ser um grande acontecimento, né? Então. Bom, vamos ver. Vamos lá. E para finalizar aqui, a nossa grande campeã Red Bull, né? Que ao contrário da Ferrari começou o ano com 2 abandonos. Isso. E depois, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Fábio fala, que é a seguinte: na verdade, nunca houve disputa no campeonato. Né? A gente achou que tinha uma disputa, até ali o GP da Espanha, não, acho que tem uma disputa, mas nunca teve disputa, nem entre Red Bull e Ferrari, e nem entre Verstappen e Pérez também, nessa aí nem passou nem perto. Sim, né? Essa não passou nem perto. Não sei. O Fábio também falou isso, né, Fabião? Quando a Red Bull ganhou o título. Ele falou antes. Eu lembro que a gente chegou aqui no GP da Espanha. E ele falou: nós não temos um campeonato. Não tem um campeonato. Não lembro disso, mas tudo bem. Eu acho que teve disputa no começo, para minha surpresa, porque eu achei que não ia ter. Eu achei que a Red Bull ia começar já detonando. Então foi minha surpresa. Eu achei que teve disputa no começo. Nas 5 primeiras corridas, eu achei que tinha uma disputa. Aí depois não teve. É que num campeonato de 22 corridas, se ter disputa nas 4 ou 5 primeiras, é muito pouco. É nada, né? É nada, entendeu? Então, mas eu achei que a Ferrari fosse levar essa disputa, pelo menos até o começo do segundo semestre. Porque a gente sabe que o Adrian Newey, das férias de agosto, o que eu não sei o que acontece com ele, ele entende tão bem os carros que ele faz, que sempre nas férias de agosto ele melhora o carro. O carro volta melhor sempre do que era. Então, eu pensei, bom, pelo menos até as férias vamos ter muita disputa, mas não teve. Realmente. Eles conseguiram fazer uma UP espetacular, melhor UP que eles já tiveram desde que começou a era híbrida. Né? Ela deu problema só nas 2 primeiras corridas, primeiro na Red Bull, depois na AlphaTauri, e acabou. Acabou. Não deu mais pau, eles vieram para cima, era o carro que sempre tinha mais reta de todos, com asa pequena, com asa grande, com carga grande, com muita carga, com pouca carga, sempre o carro mais rápido de reta, um carro que punha o pneu rápido na temperatura, e quando o carro estava, como o Verstappen gostava, que foi na maioria das vezes, com a frente pregada, aí sai de baixo, porque, entendeu? Ainda mais ele largando na primeira fila. Ele só tendo que passar às vezes nem isso, largando na pole, ou mesmo largando em segundo, mas passando o cara logo na largada. Aí tchau. Aí você põe o Verstappen de cara pro vento, esquece para pegar esse cara. É muito difícil, entendeu? E foi o que aconteceu na maioria das corridas. Ele meteu aí 14 vitórias, né? Foi 14? Nossa, nem sei, vamos contar? Foi o recorde, eu acho. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vitórias. 15 vitórias, porque sempre está rodado. 15 vitórias em 22. E aqui você pegar aqui, ó, a sequência entre França e Itália, que foram 5 vitórias, foi que matou, né? Aqui que matou qualquer tipo de expectativa de que pudesse haver alguma disputa com a Ferrari, porque até então o Leclerc vinha conseguindo um segundo ali, ganhava e tal. Depois, ó, entre França e Itália, enquanto o Verstappen ganhou todas, o Leclerc abandonou na França, chegou em 6º lugar na Hungria, na França ele liderava, né? Na França ele liderava. Terceiro na Holanda, e 2º na Itália. Ou seja, matou a disputa. Matou. Aqui foi onde matou a disputa. Né? Eu falei, no começo até teve disputa. Quando chegou aí é que começou a morrer. É isso aí. A Espanha é exatamente a 5ª corrida, não é? A Espanha, vamos contar aqui. Vocês estão querendo que eu conte muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6ª corrida. 6ª corrida.
Começou a morrer aí o negócio. Muito pouco, realmente. Muito pouco, para quem esperava um ano assim, tipo um 2021, né? E olha, vai depender agora dos outros para não acontecer a mesma coisa ano que vem. Mas não sei, viu? Eu gostaria de estar mais otimista. Não sei, não. Pode acontecer mesmo. Adalto, para a gente finalizar aqui, uma palavrinha sobre a transmissão brasileira, né? Sempre o pessoal pergunta, mas um ano sem grandes sobressaltos, né? Assim, no segundo ano da Fórmula 1 na Band, houve uma diminuição da empolgação, assim, de tempo de tela que foi dado à Fórmula 1, mas também houve um menor interesse pelo campeonato, pelos próprios resultados, né? Lógico. Então, um ano assim, sem grandes... eu ainda acho a transmissão muito melhor do que na Globo. Sim. Do que era na Globo. Não é a melhor transmissão do mundo, mas é uma boa transmissão. Começam antes. Né? Eu diria assim, para uma transmissão de TV aberta, que tem muito tempo disponível, é muito boa. É muito boa. Uma transmissão de TV aberta é muito começa boa. antes, mostra o pódio, fica um pouquinho depois ali, os caras debatendo e tal. Nunca vai ser como seria numa TV a cabo, que os caras podem ficar horas fazendo. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Uma TV Isso não tem como ser, entendeu? Mas em sendo uma TV aberta, tá de ótimo tamanho, né? Tá de ótimo tamanho. A questão dos profissionais vai do gosto de cada um, não tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e é isso aí. Né? Exatamente. Eu, pessoalmente, gosto do narrador, a gente entrevistou ele aqui, eu acho ele muito gente boa, acho bom narrador. Né? E os comentaristas, assim, alguns, eu gosto mais de alguns do que de outros, mas são bons também, não acho que tenha, né, ninguém bizonho, ninguém, né? E é isso aí. Eu acho que caberia um comentarista ex-piloto com mais especialização em o Luciano Burti, caberia. O Luciano Burti. O Rubens Barrichello manda muito bem. Eu não sei o que o Barrichello, por que ele, ou se já for, às vezes foram atrás e ele não quis, né? O Barrichello, ele entende muito dessa parte técnica, né? Podia na corrida de Stock Car, e as corridas que quando... mas aí as que bater ele não participa, mas assim, pelo menos em algumas, né? Ele manda muito bem. Em algumas poderia. Eu sinto falta, assim, alguém que tem um conhecimento mais próximo de Fórmula 1. Eu adoro o Giafone, mas poderia ser ele e mais esse cara, por exemplo. Poderia. O que tá lá agora, né, junto com o Giafone, que é o Max Wilson, assim, é muito gente boa, mas... Não acrescenta. De Fórmula 1 também, né? Não andou de Fórmula 1. Andou de Fórmula 1. Eu assim... Desses de televisão que eu já vi até hoje, o mais técnico para mim é o Burti. O Burti, nós entrevistamos aqui, né? Nós entrevistamos aqui também. Então, eu achei bem estranho eles terem levaram todo mundo da Globo, menos o Burti. Né? Achei um pouco estranho isso, mas vai saber. A gente nem perguntou isso pro Burti, que não cabe. Não cabe, a decisão lá deles lá e pronto. Mas eu concordo com você, o Luciano Burti caberia. Mas a gente tenta fazer aqui o papel dele, então, né? Exatamente. Se você ficar na dúvida, você espera uns 2 dias e liga aqui no Loucos que a gente tenta fazer um pouquinho isso aí. É isso aí, pessoal. A gente tenta, pode não conseguir, mas tenta. Nem sempre consegue. Mas de Copa a gente fala. Isso aí a gente fala. O que vai dar? Brasil ou Brasil ou Croácia? Eu acho que o Brasil vai passar, vai para a semifinal. E aí vai pegar a Argentina, eu acho. E aí, amigo, aí eu não arrisco nada. Aí pode ser qualquer coisa. Você acha que a Argentina passa pela Holanda? Eu acho que passa. Eu não acho nada demais no time da Holanda. Eu vi você comentando lá também. Holanda bem mais ou menos. Vou meter um 3-0 para a Holanda. Eita, aí você ficou doidão. Aí vai dar 7-1 para a Argentina, igual o Portugal. Que nem hoje. Na quinta-feira a gente responde as perguntas. Então aproveita, tá acabando o ano, né? Já não tem mais muita notícia, mas você faz aí suas perguntas e a gente vai responder. Lembrando que a gente está preparando alguns especiais aí para o mês de janeiro e tal. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, manda para nós que a gente vai trabalhar aqui para trazer. É isso? É isso aí. Muito bem, pessoal. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!